Temos conosco o apóstolo Jean Muniz. Vem para cá, apóstolo Jean, vamos dar um aplauso pela vida dele. O apóstolo Jean é a nossa cobertura espiritual, vem de Manaus, pelo menos 3 ou 4 vezes ao ano, ou 5 vezes, dependendo, ele está conosco. Temos uma reunião apostólica, amanhã nós teremos às 9 da manhã, uma reunião com os pastores do estado, líderes do estado. Esta reunião não é apenas para pastores, apóstolos, como diz o pastor Newton Ferreira, Jeová Júnior, a reunião para líderes. Então amanhã de manhã às 9 horas, uma reunião de discipulado, e à noite ele vai embora já para Cuiabá, depois para Manaus. Você é bem-vindo, viu, apóstolo? Amamos a sua vida, Deus que te abençoe, que o Senhor te use aqui poderosamente. Amém. Graça e paz, povo santo, povo cheio do Espírito. Vocês estão tão cheios do Espírito, tão cheio que eu não sei nem o que eu vim fazer aqui. A gente entra por trás daquela cortina ali, a gente já é batizado, já vem para cá falando em línguas. O poder de Deus está aqui nesse lugar. O menos crente aqui vai flutuar no Espírito. Está vendo? Tem uns com cara de desconfiada, tem uns dizendo assim, se ele souber como é que eu estou por aqui. Como diz o apóstolo Edmilson, o Espírito é contigo. Amém, queridos? Obrigado, apóstolo Edmilson, apóstola Marisa. Uma honra estar retornando ao Mato Grosso do Sul esse ano e começando por vocês. Eu disse hoje a uma pessoa, está aí um lugar que quando eu tenho que ministrar, eu me preparo muito, porque vocês têm um altar de ensino. O maná aqui, ele é muito vivo, e vocês são uma igreja preparada, uma igreja que foi formada na palavra. Vocês são modelos, amém? Mas eu quero trazer em alguns minutos uma palavra do coração de Deus para nós, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco, amém? Diga, eu sou cheio do Espírito. A pergunta é, como identificar que eu sou cheio do Espírito? E a outra pergunta é, de que Espírito eu estou cheio? O Espírito, ele é reconhecido na minha vida pelos frutos das minhas ações, pelas minhas atitudes. Eu preciso entender que a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, ela ainda está viva e muito presente na minha vida. Diga obrigado, Jesus, pela tua obra na minha vida. Nós vamos começar falando sobre o texto de Efésios 5:18, mas eu não vou me deter aí. Eu preciso recapitular algumas coisas com vocês. Efésios 5:18, vai jogar na tela? Vamos ler juntos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Essa é uma palavra do apóstolo Paulo aos Efésios. Essa palavra, Paulo vai falar de 2 contextos. Primeiro, um contexto para o povo de Éfeso, aonde eles tinham uma prática de construir ou de fazer o vinho conforme a sua cultura, a sua receita, e como eles usavam aquele vinho. E quando houver as primeiras conversões,
a mistura que eles fizeram em confundir a embriaguez com o uso do suco da uva ou do vinho, aonde eles e alguns grupos achavam que Deus só falava com eles quando eles estavam embriagados. Precisamos entender algo. A embriaguez, ela é um espírito de destruição na vida do homem, no seu dia a dia. Deixa eu lhe dizer algo, antes de ir para o Gênesis. Quando se faz um trabalho de feitiçaria, não se escolhe a classe da bebida, se é uísque, se é vinho, se é cachaça. Não, se escolhe a mais forte, para mostrar que o espírito que encheu aquela pessoa vai poder consumir quantas garrafas de cachaça ele quiser em pouco tempo, e ele não vai ficar muito bem. A embriaguez é um espírito de destruição que ela se aloja para destruir cada área da sua vida. É um espírito que você se enche dele, e vamos já falar sobre isso. Porém, hoje, quando falamos sobre encher-se do Espírito, parece uma frase simples, parece algo que para algumas pessoas não tem muito nexo, não tem muito contexto. Como se encher? É como encher o estômago? Então vamos lá, toca mais forte, filho. Deixa eu falar um pouco do Espírito para você. A Bíblia diz no livro do Gênesis que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Havia um abismo, mas o Espírito chegou aonde não havia luz. Conforme a palavra saía da boca de Deus, ela vinha pelo Espírito, e a palavra entrava em operação. Haja luz, pelo Espírito houve luz. Haja limiar entre a terra e as águas, o Espírito. Haja natureza, árvores, peixes, pelo Espírito tudo foi criado. Façamos o homem, o Pai, o Filho, o Espírito, com a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos um trabalho do Criador e do Espírito. É desse Espírito que eu estou falando. Nos patriarcas, nós vamos entender que o Espírito estava na terra, mas não estava dentro, enchendo os homens de Deus. Eles andavam com Deus, mas eles não estavam cheios. Por exemplo, Enoque, Gênesis 5:22, ele andou com Deus. Eu vou citar bem rápido, porque são alguns nomes que eu coloquei. Noé, Gênesis 6:9, pelo qual Paulo vai citar Efésios 5:18, ele também andava com Deus, ele ouvia a voz de Deus. José, Gênesis 41:38, vai mostrar o discurso das pessoas que viam Deus na vida dele, que ele andava com Deus, que havia uma aliança. Acharíamos um varão como este
em quem haja o espírito de sabedoria, o Espírito de Deus. O patriarca Abraão, Deus o conduziu desde o dos caldeus até toda a história que nós conhecemos. Andou com Deus, e o Senhor disse a ele: anda comigo, e anda na minha presença, e seja, anda na minha presença. São os tempos do Espírito na terra, se revelando aos homens conforme o projeto divino, nos dias de Sansão. Em suas duas fases, ele andou com Deus, havia uma aliança. As fases são chamadas de cheio e de vazio. Juízes 13:16. Quando ele estava vazio, sem a presença de Deus, Deus teve misericórdia dele, ouviu o clamor dele, e assim mesmo lhe deu uma nova chance, e ali ele partiu. A viúva dos tempos de Eliseu, 2 Reis 4:3, quando ela dá os vasos vazios para que eles fossem cheios. Nos dias de Joel vinha a profecia, porque sacerdotes, profetas, homens de Deus andaram com Deus, ouviram a palavra de Deus, caminharam pelas decisões que Deus estabelecia, como fora Moisés. Mas no livro de Joel vem a palavra profética. Aproximadamente 996 anos antes de Jesus, quase 1000. Naqueles dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Promessa para jovens, promessa para velhos, maduros, anciãos, gerações. Profetizarão, terão visões. Os objetivos que o Espírito vai criar, vai fazer nas gerações. Visões, profetizarão, palavras ungidas, verão como eu vejo. Raá, que é a palavra hebraica, vê como Deus vê, pelo Espírito. Passa-se os dias dos profetas menores, chega o tempo do silêncio de 400 anos, chega os dias de Jesus. E Jesus vai passar 30 anos cumprindo toda a lei. Diga, é necessário que Jesus viva a lei. Sabe por quê? Porque a lei, ela está dividida entre os princípios, a palavra, os ensinamentos e o testemunho do Espírito. Aonde estava a palavra, tinha a presença do Espírito, o testemunho. Jesus viveu a palavra, a lei, mas no dia do batismo, o testemunho. No dia do seu batismo, Pai, Ele o Filho, o Espírito. Começa o novo tempo. Agora eu quero parar de falar de Jesus, e eu quero citar algo. Eu quero falar sobre o véu. Diga, o véu precisa se rasgar, senão o Espírito não se manifesta. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. O véu precisa se rasgar, senão o Espírito não se manifesta. Nos dias de Jesus, havia um templo, que era o templo reformado por Herodes. Como nasce aquele templo? Por uma palavra de Deus assim: isso no deserto, faça o tabernáculo. E eles fizeram o tabernáculo.
O tabernáculo já era o protótipo de tudo que iria acontecer lá na frente. O tabernáculo se movia com eles no deserto. Após o tabernáculo, veio o primeiro templo. Salomão constrói o primeiro templo. Era um templo suntuoso, maravilhoso, mas todas as suas medidas, assim como foi dado no tabernáculo, foi para o templo. Tinha algo dentro do templo. O templo tinha 3 divisões. Essas divisões eram chamadas lugar, santo lugar e santo dos santos. Nessa primeira parte aqui, que era a parte dos sacrifícios, era a parte onde os que podiam entrar da congregação circulavam, levavam seus sacrifícios. Mas aqui nesta outra parte, nesta outra sala, era o santo lugar. Só podia entrar os sacerdotes. Os sacerdotes. Uma cortina dividia a congregação do santo lugar, mas havia a segunda cortina, que era a que dividia o santo lugar dos santo dos, aonde só uma pessoa podia entrar uma vez por ano, que era o sumo sacerdote. Segunda palavra, ele entraria a favor de Israel uma vez por ano para expiação do pecado da nação. E segundo os livros históricos e as narrativas teológicas, na sua veste havia um sino, que se o sumo sacerdote estivesse em pecado, ele morria ali, no Santo dos Santos, e fulminado, e as suas vestes eram puxadas através desta corda com sino. Porém, quando ele estava em santidade com Deus, e o Senhor recebia o sacrifício, ou seja, o pecado da nação estava perdoado, ele balançava as suas vestes, os sinos balançavam, ele saía e havia celebração de 7 dias para toda a nação. Porém, somente o sumo sacerdote podia entrar na presença do Espírito, na presença de Deus. Os sacerdotes tinham uma área reservada, chamada área dos curiosos. O que será que está acontecendo com ele lá dentro? Agora você imagina a congregação, aonde homens e mulheres eram divididos em áreas diferentes. Se era uma área de curiosos, o santo lugar, a congregação, o que não ficava imaginando? Eu tenho certeza que o meu pecado não vai ser perdoado, não adiantou nada eu trazer meu sacrifício. Aquele filho da Babilônia lá dentro do santo lugar, ele vai morrer. Eu quero que ele morra mesmo, que eu quero que seja levantado um sacerdote que é amigo meu, a gente é político, ó, eu e ele, a gente serviu junto no quartel. Tudo acontecia no meio da congregação, e resultado, cadê o Espírito? Sabe por quê? Porque era o tempo da lei, era o tempo de viver a religiosidade, era o tempo de ir para o templo, cumpria um ato religioso, pegava a sua Bíblia, entrava no seu carro, voltava para a sua casa, liga o Fantástico, está tudo normal, paguei o meu pecado, eu fui à igreja. Jesus viveu isso nos seus dias. Ele obedeceu cada momento até o seu batismo. 3 vezes por ano subia a Jerusalém para cumprir os princípios, mas não podia fazer nada. Porém, deixa eu lhe dizer algo. A maior idolatria daquele povo não era na vida do sumo sacerdote. A maior idolatria daquele povo era o véu. Pouco se fala do véu, Marisa, apóstola Marisa. Deixa eu falar um pouquinho do véu para vocês. O povo ia para o templo para pedir perdão
e para admirar aquele véu. Depois da destruição do primeiro templo, houve a reconstrução por Esdras e Neemias, que já não teve a mesma suntuosidade do primeiro, e nos dias de Herodes, ele fez a reforma, ele fez um aumento do templo. Mas vamos lá, o véu, segundo Flávio Joséfo, historiador judeu, contemporâneo da época de Jesus, o templo tinha 40 metros de altura. O véu tinha 18 metros de altura. Ele descia do teto de 40 para baixo. Era 18 metros dividindo áreas do povo. A sua grossura era de 12 centímetros. Em volta dele haviam linhos retorcidos. Escute, os linhos, segurado por cavalos, eram tão fortes que os cavalos não conseguiam quebrá-lo. O véu era de 3 cores: roxo, vermelho e azul. Quais são as cores do véu? Apóstolo, o que isso tem a ver? Calma. Só escreva e anote. O povo ia para lá olhar aquele véu. Queria saber se tinha culto, se tinha palavra, se tinha unção, se tinha... Mas eu vou para lá porque tem algo que chama minha atenção. A geração da vaidade. Resultado: diante dos olhos do povo, tinha algo bonito. No mundo espiritual, o véu significava a fortaleza entre o povo e o Espírito, entre o povo e a experiência com Deus. Jesus, em todos os seus dias de ministério, sabia de tudo isso, mas foi trazendo através da sua vida as manifestações do Espírito. Então vamos lá. Curou, pregou, libertou, pregou com autoridade, fez milagres, multiplicou pães, peixes, andou sobre as águas. E aquilo foi trazendo aos olhos da nação um despertar para algo novo. Tem algo em Deus muito maior do que o templo. O templo para aquela época significava a lei. Jesus para eles era uma novidade. O que é isso? Quando Jesus caminhou entre nós, ele usava uma veste. Ele usava um talite. As vestes de Jesus eram de linho, cor azul, sem corte, era liso. Era tão valiosa a roupa de Jesus, que jogaram sortes para saber quem ficaria com ela. Jesus usava um talite. Qual era a cor do talite dele? Não, talite é o pano sobre a cabeça. Era o seu roxo ou escarlate, como você queira. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, arrancaram-lhe o manto escarlate, o roxo, arrancaram suas vestes, e ele ficou da cabeça aos pés todo vermelho de sangue. Não havia um lugar no corpo de Jesus que não houvesse marca de sangue. Mateus 27, desde o versículo 50 seguintes,
vai fazer essa narrativa e diz: quando ele bradou na cruz, está tudo consumado. O véu se rasgou de alto em quantos pedaços? 2. Não foi um, foram 2. Escute, homem nenhum conseguiria subir os 40 metros para rasgar, nem que tivesse asa, talvez com asa. Eles não conseguiram entender que o véu que estava sendo rasgado, com as mesmas cores, estava pendurado numa cruz. E quando ele brada, está tudo consumado, rasga-se o véu do templo. E olhe, era 3 da tarde. 3 da tarde é a preparação para o Shabat. As famílias corriam para o templo para se preparar, porque o sábado chegaria às 18 horas. Os sacerdotes e os sumos sacerdotes estavam celebrando o seu pré-carnaval, porque o falso Messias estava crucificado. E quando eles estavam todos reunidos, o que eles mais admiravam no templo, diante dos olhos, a Bíblia diz que a terra tremeu. Aquilo que a denominação não podia ver, agora vê. Aquilo que os sacerdotes não podiam ver, agora vê. Se rasgou de alto a baixo, por 2 vias, para dizer: o caminho do céu para a terra está livre, e o caminho da terra para o céu está aberto. Não tem mais véu. Todos nós agora podemos ser cheios do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito? Diga amém. Parece algo tão simples, rasgou um pano. Não foi um pano, foi uma história. Deus muda a história ali. Mateus vai dizer que a terra tremeu, os corpos de santos, de consagrados, saíram e caminharam até em Jerusalém. Que isso? Virou algo espantoso. Depois Jesus ressuscita ao 3º dia e caminhou em Jerusalém, caminhou em Israel. Entra Atos capítulo 1 e vem a declaração: hoje vocês serão revestidos de poder. E Jesus, quando sobe ali, os anjos lembram a frase que o apóstolo Edmilson falou: ei, o que vocês estão olhando? Aquele que vocês ouviram subir, do mesmo jeito verão descer. Lembre-se da promessa: Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. E entra Atos capítulo 2, quando eles estavam orando no cenáculo, veio a promessa de Joel. Quase 1000 anos antes, o Espírito virá sobre toda a carne. Deus fez a parte dele e continua fazendo. Aonde está o problema? É no véu que nós recosturamos e colocamos dentro de nós. Quem lhe mandou reconstruir o véu que Deus rasgou? As pessoas reconstruíram os véus e hoje não se entregam ao derramado do Espírito. O véu tem nome. O do templo era da religiosidade, mas tem outros nomes de véus, como
adultério, mentiras, fofocas. Paulo vai citar em Efésios capítulo 5, sobre as obras da carne, ele vai citar mais de 12 véus, provocado por um espírito, chamado espírito da confusão, ou da embriaguez. A embriaguez não é deixar o homem somente, ou a mulher, sem norte, não. Ele é um espírito de destruição. A pergunta é: qual é o véu que está aí dentro que não deixa você ser cheio do Espírito? Qual é o véu que Jesus rasgou e você foi lá e recosturou? Sabe por quê, queridos? Véu recosturado, colocado de volta. A gente só faz isso quando a gente tem saudade do velho homem. Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas foram rasgadas, e tudo se fez. Pois é, a gente vai lá, pega o véu, 18 metros de altura, 12 centímetros de grossura. Mas é tão fácil pegar uma linha e uma agulha e recosturar tudo de novo e voltar para as práticas antigas. Sabe o que acontece? O pecado é o véu que afasta o homem de Deus. Isaías diz: o vosso pecado faz, pois o véu significa separação. O livro de Hebreus capítulo 10 diz que o véu foi rasgado. Diga, o véu foi rasgado. E eu tenho livre acesso ao Santo dos Santos. Diga com ousadia: eu posso entrar no Santo dos Santos. Escute, esse caminho para o Santo dos Santos está desimpedido. O problema é eu decidir rasgar o véu que eu recosturei. Hoje você vai rasgar esse véu. Satanás não vai ganhar vantagem na sua vida. Hoje você vai rasgar esse véu que te impede de entrar no Santo dos Santos. Quantos querem tomar essa decisão? Mas eu quero ouvir um amém verdadeiro. Não é empolgado. Quantos querem rasgar o véu que lhe impede de entrar no Santo dos Santos? Eu quero ouvir um amém de libertos. Não tenha vergonha não. O texto diz entrar com ousadia. Não é tímido. Não é tímido. O véu foi rasgado na cruz do Calvário. Eu não preciso ser tímido. Então vamos lá. O enchimento do Espírito, ele começa pelo um olho d'água. Jesus olhou para uma mulher que dentro dela se chamava véu. Ela já tinha destruído 5 famílias. E o marido que estava com ela não era dela. Jesus olhou para ela e disse assim: se tu beberes da água que eu te der, dentro de ti vai explodir uma represa como aquela que você viu lá dos Estados Unidos esses dias. Uma represa de águas vivas. Vai explodir. Cheios do Espírito. Começa pelo olho d'água. É bem pequeno.
Mas ele vai crescendo, ele vai aumentando, ele vai jorrando água, ele vai se multiplicando. E disse Deus: haja luz, houve luz. E disse Deus: faça limite para as águas com a terra. E o Espírito fez o limite para a água. O Espírito sabe a medida da água do Espírito que nós precisamos. Você vai receber dessa porção do Espírito sem medidas. Você não vai conseguir se identificar pelo novo homem, a nova mulher que você será. Diga: eu recebo essa palavra. Ou você decide, ou você fica aqui antes do véu que está aí dentro, ou você decide hoje: o maior véu foi rasgado, esse aqui não é nada, eu quero entrar no Santo dos Santos. Qual é o legado disso? Uma vida comprometida com Deus, uma vida comprometida com a palavra, uma vida comprometida com a oração, uma vida comprometida com a visão, uma vida comprometida em amar o próximo, em servir, uma vida comprometida com os princípios da casa do Senhor. Escute, você vai voltar a levantar as mãos e os demônios vão bater em retirada. Você vai fazer oração pelos enfermos, eles serão curados e libertos. Diga amém. Você vai orar por cego, ele vai enxergar. Você vai orar por paralítico, eles vão andar. Você vai entrar em lugares que são chamados lugares não desejosos, e o Senhor vai te usar poderosamente nesses lugares, porque você está cheio do Espírito de Deus. Diga amém. Qual é o Espírito que você está cheio? Escute, na igreja não pode ter uma separação entre o altar e o povo. Quem aqui já foi em centros de feitiçaria? Levante a mão, não fica com vergonha não, eu sou o primeiro, eu já fui. Isso, depois que eu levantei a mão, os 300 levantaram. Antes está todo mundo um salto alto. O pregador confessa o pecado e todo mundo vai junto. Vocês lembram? Sempre tinha uma cortina. A entidade fica dentro da cortina, do véu. E conforme a entidade era a cor da cortina. Por que a cortina tinha que ter cor? Então deixa eu lhe dizer algo. A cor do véu do templo foi Deus quem deu. O mundo do espírito obedece sinais. As entidades ficam lá dentro, e você, para estar com ela, vai chegar a sua vez. Aí você é conduzido por um agente chamado cambrono, que ele te leva dentro do véu. Deus já rasgou o véu que nos separava dele. Então deixa eu lhe dizer algo. Sabe o que te afasta de andar com teu pastor? De andar com o líder? De ser discipulado? O véu que você costurou para te separar dele. Sabe o que te afasta de funcionar na igreja? Um véu que foi costurado no seu coração. Sabe o que faz você não ser um dizimista? Com todo o seminário que teve aqui com o Newton, de ser um ofertante ou um primiciador, um véu que você costurou, e o princípio
não penetra. Os véus são costurados por nós. A Bíblia diz que aonde está o Espírito, aí há liberdade. O Senhor disse: o vento sopra aonde quer, ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde ele vem. Assim é todo aquele que é guiado, que é cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus te trouxe hoje à noite aqui. O olho d'água, ele vai enchendo as medidas. Quanto mais eu me abro para o mover de Deus, para o mover da sua palavra, para a sua chamada, essa água se multiplica. Resultado, Deus usa a minha vida. Olhe, essa carta de Efésios, quem escreveu foi um homem letrado. Paulo era poliglota. Saulo era poliglota. Ele nasceu aos pés, cresceu aos pés do maior teólogo da época, que era Gamaliel. Ele era cidadão. Ele tinha cidadania não só de Israel, dos judeus, como de Roma. Ele era um homem formado para a batalha, um grande líder, como Saulo. E sobre ele tinha um espírito. Sabe qual era o espírito? O espírito do Estado Islâmico. Está lá em Atos capítulo 9. Perseguir crentes cristãos, pessoas que estão cheias do Espírito de Deus, para matá-los. Só que tem um detalhe nisso. No dia que ele saiu de Jerusalém para Damasco, ele foi pedir uma carta para matar os crentes de Damasco. Sabe quem deu essa carta para ele? O homem que ficava atrás do véu no Santo dos Santos, o sumo sacerdote. Não é um título que vai nos fazer ser cheio do Espírito, é a entrega. O que adiantava aquele homem pedir perdão e entregar cartas nas mãos de Saulo? Vai, mate todos os crentes da evangélica. Assim é no mundo do Espírito. Satanás dá carta para matar a fé daqueles que não estão cheios do Espírito. Ele ia para cortar cabeça, ele ia para apedrejar, ele ia para expor em praça pública, ele ia para matar. Até que ele teve o seu encontro com Jesus. Sabe o que é o bonito na história de Saulo? É que ele ia todo pomposo sobre cavalos. E quando veio a luz do céu, o texto seguinte já mostra que ele estava no chão. Se ele caiu, ou pulou, ou voou, não sei. Mas ele já estava no chão. E a maior lição que eu tiro daí, sabe qual é? É que os seus subalternos, ou os seus soldados, levantaram-no do chão, pegaram na sua mão e o conduziram ao seu destino, Damasco. No dia que Deus nos confronta, nós seremos conduzidos por pessoas que um dia nos serviram. A maior lição que eu tiro daí é que o líder agora estava sendo liderado porque perdeu a visão do Espírito. Deus quer lhe promover. Vou repetir. Deus quer lhe promover e o diabo quer lhe destruir. E hoje nós vamos entrar no mover sobrenatural.
Quem não é batizado no Espírito Santo aqui, não vai sair daqui sem o batismo do Espírito Santo. E quem aqui já é batizado no Espírito, vai fluir em novos dons. Deus vai abrir a sua visão. Não tem mais o véu foi rasgado, e você tem autoridade para ser cheio do Espírito, mas tem que arrancar o véu que está aí dentro. Não adianta ter rasgado o externo, se o interno foi recosturado. Nós vamos largar esse véu. Deus não quer véu dentro de nós. Aonde está o Espírito, aí tem liberdade. Fique em pé. Escute. Eu tenho 20 minutos. Escute. Nós vamos fazer libertação agora. Se concentre, não converse. Eu queria que os pastores ficassem de olho e me ajudassem. Esse momento de libertação, eu quero que você faça duas coisas. Primeiro, você vai identificar o véu que te prende de ser cheio do Espírito. Você sabe o que eu estou falando? Paulo deu o nome desses véus: adultério, moralidade sexual, prostituição, roubo. Qual é o véu que você vem à igreja, mas desse assento para o altar você não consegue se mover? Ele te prende. Esse véu, ele é muito forte, cavalos não rasgam ele. Ele está aí dentro. O nome disso é demônio. É um espírito. Ele tem que sair. O Espírito Santo não habita em lugar de confusão. O Espírito de Deus clama, chora, intercede, convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele é cavalheiro. Quanto mais damos abertura ao Espírito, as trevas são dissipadas, e a luz, a água, começa a se mover dentro de nós. Então, nesse momento de libertação, você vai fazer primeiro a identificação. Qual é o véu? Talvez você tenha 4, 5, 6, 7 véus. Talvez você diga: apóstolo, o senhor não peca? Claro que peco. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de amarras. Amarras que roubou seu coração, roubou a sua alma, sua mente, roubou o seu espiritual, roubou o projeto de Deus. E hoje você mais chora pela dor do que você sorri pela alegria. É disso que eu falo. Então, primeiro, identificar. Segundo, renunciar. Rasgar o véu. Sai de mim, não quero mais. Tomei a decisão. Jesus foi rasgado na cruz do Calvário. Está tudo consumado. Eu não quero mais esse homem, eu não quero mais essa mulher que não me pertence. Eu não quero mais andar em linhas erradas, pisando em espinhos. Eu não quero mais viver com o espírito de embriaguez. E como eu citei, na feitiçaria, pode beber 200 garrafas de cachaça e a pessoa não fica bêbada. Por quê? Porque ele comanda a mente, o espírito da pessoa. Ele comanda. Então ninguém está falando aqui de um bêbado. Nós estamos falando aqui de um espírito de destruição. Então nós vamos identificar. Segundo, renunciar. Quantos querem renunciar? Deixa eu ver se é só eu. Então nós vamos identificar e renunciar. Agora, eu não posso fazer a sua oração. Eu não posso. Eu não posso. Jesus fez a dele no Calvário. Pai, eu fui rasgado, está tudo consumado. Nem vestes eu tenho. Agora é sua vez.
e rasga esse véu. Feche seus olhos. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Identifique esse véu. Identifique. Você tem autoridade para rasgar esse véu. Identifique. As obras da carne são conhecidas: prostituição, lascívia, impureza, dissensões, facções. Vá identificando adultérios, imoralidade sexual, feitiçaria, idolatria. Vai identificando os véus que foram colocados aí dentro. Vá rasgando esses véus. Isso, você tem essa autoridade. Renuncie. Agora vá renunciando a esses véus. Renuncie. Vá declarando: eu não quero mais. Sai da minha vida. Solta a minha vida. Eu não te pertenço. Renuncie, renuncie. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós entramos no Santo dos Santos, Senhor. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, o véu foi rasgado. O que nos bloqueava de ser cheio do Espírito foi rasgado. Como autoridade aqui neste lugar, Senhor, eu quero liberar a palavra de libertação sobre o teu povo. Espírito das trevas, espírito de embriaguez, espírito de confusão, espírito que aprisiona as mentes, espíritos que ficam roubando as emoções, prendendo as emoções, espírito destruidores, espírito dos antepassados que trouxeram miséria, pobreza e ruína, espíritos que fecham a porta, que colocaram um véu para que eles não prosperem, para que não avancem, e espíritos que foram enviados, chamados espíritos territoriais, espíritos que vieram trazendo alianças do passado. Eu declaro agora: seja quebrado toda ação maligna, seja desfeito todo mover maligno. Eu declaro agora: Satanás, demônios, anjos das trevas, moveres das trevas, solta, solta a vida do povo de Deus. Solta a vida do povo de Deus. Solta, 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 solta. Xarabará, sai, 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 sai. Quebramos as tuas ações, fechamos as brechas, rasgamos o véu, rasgamos o véu. Solta. Xerebadalarabahachô, Icandarabahachê. Reaja, reaja, reaja. Renuncie, renuncie, renuncie. Xarabadalarabachê. Solta, 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 solta. Espírito de violência, espírito de agressão, tráfico de drogas. Solta, solta a vida dessa pessoa. Solta, 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 solta. Sai, 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 sai. Espíritos que aprisionaram, trazendo algemas, cadeias, correntes, sejam quebradas agora. Sejam quebradas correntes, sejam quebradas cadeias, sejam quebrados agora. Solta, solta, solta em nome de Jesus. Libere a palavra de autoridade agora. Solte, solta em nome de Jesus. Limpamos a igreja de Cristo, limpamos a igreja de Jesus pelo novo e vivo caminho. Rasgamos os véus. Xarabadalarabachê. Solta, solta. Xirabadalarabachê. Icandarabachô. Ourabaxerabadalarabachê. Renunciamos. Identificamos e renunciamos em nome de Jesus. Xerecandarabachô. Irabahacerabadalarabachê. Xerabadalarabachê. Coloque as duas mãos sobre o coração.
Diga: na autoridade do nome de Jesus, eu sou o templo do Espírito, e dentro de mim não pode ter véu, não pode ter separação. Eu sou livre, eu sou liberto, e o inferno não encontrará lugar na minha vida. Senhor, todo véu recosturado em mim seja rasgado, todo pecado, toda acusação, todo argumento, fora, fora. Solte as mãos e diga: fora. Assim, ó. Mais uma vez, a última vez. Você está livre, mas não pode ficar vazio. Tem gente aqui que nunca derramou uma lágrima na adoração, nunca levantou mãos santas ao Senhor, nunca dobrou os joelhos na presença dele, nunca veio a esse altar colocar sua testa aqui, porque tinha véu. Nunca saiu do seu lugar para honrar a Deus, porque tinha véu. Você está livre, mas não pode ficar vazio. Feche seus olhos, levante as suas mãos. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Levante a sua voz em adoração agora. Comece a adorar ao Senhor. Se renda na presença dele. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Não abra seus olhos, se concentre. Sinta as águas do Espírito explodindo dentro de você. Nós aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Pessoas serão batizadas no Espírito agora. Neste lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Se derrame na presença então dele. Vem me incendiar. Se quebrante Meu na presença dele. coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Olha lá, Se quebrante na presença deles. Isso. nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Quero ouvir a voz da igreja agora. Adore a Ele. Comece a adorar a Ele. Você que já ora em línguas, cânticos, hinos, salmos, cânticos espirituais.
Você que ainda não ora em línguas, levante a sua voz e ore como você sabe. Ore no entendimento. Deixe o Espírito entrar em conexão com você. Mais alto, mais alto. Mais. Quanto mais você ora, todas as fortalezas e barreiras são quebradas, rasgadas, destruídas. A unção de Deus está vindo sobre a sua vida. Mais alto, flua no Espírito, flua. Xaramandalarabahashe, ouramandaraba, mais, do Espírito na sua vida, mais, seja cheios do Espírito, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito de Deus, do Espírito da graça, do Espírito da glória, do Espírito do Senhor. Seja cheios, flua. Sinta a presença do céu dentro de você. Sinta a presença do céu, o cheiro de Cristo em você. Flua em novas línguas, fazendo um coral de adoração ao Rei, um coral de exaltação ao Rei. Flua. Aonde está o Espírito, aí a liberdade sobre você. Sinta a unção do Espírito. Jesus está aqui nesse lugar. O Senhor está aqui nesse lugar. Oh, rabaxeira, mandalarabahacheri, andaramaha. Oriandarabahachera, mais do Espírito. Mais. Seja cheio. Cheira, mandalarabahachera. Mais. Cheio. Mais. Não se cale, mais. É o barulho das águas. Mais alto, levante a sua voz. Cheios, oh Espírito Santo, enche o teu povo, Senhor. Completa a obra que começou, meu Deus. Que essa obra seja completa. Vasos cheios da tua presença. Eu consagro este rebanho nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não aplauda. Sente um instante. Nesse mesmo mover do Espírito. A nossa casa hoje
A nossa casa, ela só tem véus porque nós colocamos. O seu quarto, Jesus disse, entra no teu aposento, fecha a tua porta, e em secreto, tu serás recompensado quando orares ao Pai. Nós não temos tempo aqui, mas na sua casa você pode ficar 1 hora, 2, 3, 4. Mas tem alguns véus que não deixam. O principal deles, você sabe. O apóstolo Edmilson vai falar semana que vem. Eu ia falar do Big Brother, mas aqui ninguém assiste, então não vou falar não. Sobre os véus que estão dentro da nossa casa. Tem um outro véu que foi citado aqui, que é o véu da miséria, da pobreza e da ruína, que nos separa de entrar nas delícias e riquezas que o Senhor tem para nós. O Senhor disse: credes em Deus, estareis seguros. Ouça a palavra do profeta e prosperareis. Foi dado uma palavra, essa palavra foi dada para uma nação, a nação escolhida. É uma palavra do coração de Deus, para que fossem arrancados os véus. Dizimar, primiciar e ofertar é para quem anda em princípios e não está atrás do véu. A miséria, pobreza e ruína não é diferente do espírito da embriaguez. São agentes que vêm para nos prender. Escute, você ouviu uma frase esses dias aqui, e eu vou repetir essa frase. Quando dizimamos, ofertamos e primiciamos aos sacerdotes, nos tornamos financiadores do Evangelho. Diga amém. Comentava com o apóstolo Edmilson hoje, que eu fiquei escandalizado com uma reportagem que eu vi sobre a cientologia. É ciência ou cientologia? Porque o nome é em inglês. Em inglês todos nós sabemos. Don't you vem para don't you vai. Uma organização bilionária. Inclusive no Mato Grosso do Sul eles têm muitas propriedades. Mas a primeira coisa que as pessoas que entram, primeiro princípio que eles aprendem, financiar a obra. Vai ver a lista. O que impede essas pessoas que são adeptas de uma seita, e segundo algumas pessoas que fugiram de lá, ela é satânica? Por que essas pessoas têm um coração livre para viver um princípio lá? E aqui na casa do Senhor, que agora estamos cheios do Espírito, que já fomos libertos pelo altar, pela palavra, o que nos prende de ser financiadores do Evangelho? Quando nos tornamos financiadores do Evangelho, todas as portas se abrem na nossa direção, porque cuidamos do projeto de Deus. Quem cuida do projeto de Deus, com certeza, os seus projetos são cuidados por Ele. O Senhor diz: eu honro os que me honram. Está lá, escrito. E a honra é uma semente, aonde eu planto e tenho direito a colher. Ela é uma via de mão dupla. Eu honro e Deus me honra. Quando eu dizimo, eu protejo as minhas finanças dos gafanhotos, mas o véu não me deixa enxergar isso. Quando eu oferto, eu rasgo os céus de prosperidade na minha direção, aonde a palavra diz que a minha semente se multiplicará 1000 por 1. Quem recebe essa palavra? E quando eu primicio, o profeta Ezequiel vai dizer
44:30 de Ezequiel, que quando eu vou ao sacerdote que Deus escolheu, e ele ora por mim, quando eu levo a minha primícia com um objetivo, a Bíblia diz que vem uma bênção sobre a minha casa, a minha família, os meus descendentes. Mas o véu não nos deixa enxergar. O véu, ele rouba a nossa visão, para a gente não entender o que está por trás, no sobrenatural, no mistério. O Senhor disse: se vocês ouvirem a minha palavra e cumprirem conforme o princípio que está escrito, então sobre ti virá. Eu quero profetizar que você vai prosperar muito. Estar cheio do Espírito é andar por princípios. Os princípios se tornam delícias em nós quando o Espírito está em nós. E hoje aqui todos nós fomos libertos. Não tem mais véu, estamos livres e vamos prosperar. Quero declarar que para os próximos 7 dias, pessoas aqui vão fazer colheitas extraordinárias. Tem milagres seus que estavam retidos na área financeira. O Senhor libera na tua direção. Se prepare, porque pessoas aqui serão visitadas. Deus enviará Boaz, anjos na sua direção, e a porta vai se escancarar. Aquilo que você estava chorando, dizendo: Senhor, eu preciso, Deus ouviu o teu clamor, e Ele rasgou o véu, e você vai entrar nessa porta e vai prosperar. Porém, todos nós teremos uma identidade. Nós somos aqueles que patrocinam, financiam o Evangelho de Jesus. Nós vamos dizimar, primiciar, ofertar ao Senhor, honrando a Deus, a sua casa e os seus sacerdotes. Posso ouvir amém? Quero ouvir amém de quem tem o poder do Espírito. Posso ouvir amém? Amém. Vamos honrar a Deus, sua casa e seus sacerdotes. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar.
pode dar um aplauso ao Senhor. Você está liberto, você está cheio do Espírito Santo. Convido você para nos encontrarmos no Espírito às 3 horas da manhã. Temos oração às 3 da manhã pelas famílias. Estamos intensificando a nossa jornada de oração. E veremos a glória de Deus neste lugar abundantemente e poderosamente. Temos uma chamada de consagração e jejum pelo nosso congresso Inspiração IECG, 10, 11, 12 de março. Esteja jejuando, orando. Essa é a nossa chamada para a conquista de território. Amém, queridos? Apóstolo Jean, Deus que te abençoe. Muito obrigado pela palavra, pela unção liberada sobre as nossas vidas. Neste próximo domingo, teremos conosco nos 3 cultos o apóstolo Robert Dudu, de Gana. Vai ser tremendo, maravilhoso. Então se preparem para isso. Amém? Fique em pé. O apóstolo Robert Dudu, ele vai trazer toda a coleção, é uma enciclopédia dos livros do bispo Dag Mills. Eu tenho lido os livros do bispo Dag Mills. A importância da leitura. Olha como é importante a leitura. O apóstolo Paulo, orientando Timóteo para que ele progredisse e todos vissem o seu progresso, diz a ele: persiste em ler. Seja intenso na leitura, para que o teu progresso se manifeste a todos. O apóstolo Paulo, o mais ilustre de influência no mundo, estamos aqui falando dele. Ele diz: manda alguém que me traga a capa, os livros e principalmente os pergaminhos. Os pergaminhos são as escrituras, mas ele diz também os livros. Eu disse outro dia que nós, pastores, precisamos ter na nossa biblioteca muito mais livro do que roupa no nosso guarda-roupa. Isso é importante. Ele vai trazer toda a enciclopédia, são mais de 40 livros. Se prepare para ampliar a sua biblioteca. Vai ser tremendo. Levante suas mãos ao Senhor. Pai, te agradecemos e te bendizemos pela vida do apóstolo Jean, pela palavra liberada sobre nós nesta noite, e a unção do teu Espírito, ó Deus, que foi derramada sobre nós, quebrando todo jugo. O véu se partiu de alto a baixo. O véu que estava costurado no nosso coração também se rasgou. Nos abrimos ao mover do teu Espírito. Que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida, que a bênção do Senhor venha sobre a sua família. Eu declaro: você e a sua casa servirão ao Senhor. Você e a sua família estarão na igreja, congregando para louvor e para a glória do nome do Senhor. Que o óleo fresco desça sobre a tua cabeça, que o Senhor te renove, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê saúde, que o Senhor te dê vigor, que a alegria do Senhor inunde o teu coração, que os anjos do Senhor te guarde, te proteja e te livre de todo o mal, em o nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Diga para essa pessoa perto de você: Deus que te abençoe. Shalom. Te damos honra.